seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem como objetivo destacar bons livros para que você tenha uma boa leitura. O livro a ser destacado hoje é A Pedra Azul, é ditado pelo Espírito Marco e nós estamos aqui recebendo o médium que psicografou esse livro, Alfredo Pardini. Alfredo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu estou muito feliz em estar aqui esta tarde. Este dia para mim vai ficar marcado na minha vida e eu fiquei muito contente quando recebi o seu telefonema me convidando para vir aqui. Muito bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse livro, A Pedra Azul, mas antes de a gente começar a falar sobre ele, porque é uma história bastante interessante, que chama muito a atenção, né? Ela estimula você a leitura porque quer saber todo o enredo, tem um enredo muito bom, né? Uma história que traz muitos conceitos, muitos ensinamentos. Mas antes da gente falar dele, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, né? Como que você se descobriu médium, como que começou esse processo da psicografia, quem o estimulou, o que é a mediunidade? A gente costuma perguntar se a mediunidade atrapalha a sua vida como um todo, né? A sua vida com a família, a sua vida social. Vamos falar um pouquinho de você. Na verdade, eu sou de berço espírita. O papai já era estudioso da doutrina, mas ele não era um praticante, como se vê hoje, né? Tanto assim que nós temos alguns livros que ele deixou para nós, distribuímos entre os irmãos, mas na verdade eu só fui a entrar na doutrina a partir de 1955, quando eu conheci a minha esposa, a Odete. Certo. Uma médium fantástica. Ela era espírita de carteirinha, certo, como eu costumo dizer. Ela foi a grande incentivadora de eu estar aqui hoje, por exemplo. Certo. Porque junto dela e junto com o pai, que também era espírita, e nós em 66 acabamos montando com eles, participando da fundação de uma casa espírita lá em Vila Carrão, chamado Grupo de Amigos do Terceiro Milênio, e a partir daí eu comecei a frequentar. Mas antes da fundação deste centro, eu já frequentava com ela a Federação Espírita, nos fins de tarde, porque eu era funcionário público e nas épocas das férias do colégio, eu estava estudando contabilidade, e nós íamos à Federação, ali na Maria Paula, né? E a partir daí nós começamos, ela mais do que eu, a frequentar o Centro Espírita que hoje está lá na Vila Carrão, o Grupo de Amigos do Terceiro Milênio, e o pai realmente foi o grande incentivador da minha vida, entre os dois. Ele, na verdade, é que me ajudou, que eu acabei desenvolvendo a psicofonia. Certo. Naquele tempo nós participávamos das sessões espíritas, como era chamado, na década de 60, onde os médios se reuniam em volta de uma mesa. Tanto que vem esse nome mesa branca, exatamente, né? Só que a nossa mesa não era de toalha branca. Tanto assim que eu dizia para as pessoas, isso aqui não é, tá vendo? Isso aqui não é mesa branca. Certo. Tanto assim que a nossa mesa, a nossa toalha é florida. E nós participávamos então dos trabalhos mediúnicos ali. Para mim era um misto que hoje conheço de desobsessão. Certo. Então ele era o dirigente. Ele dava a volta em todos os médiums, e quando ele chegava em mim, eu sentia que ele colocava as mãos nos meus ombros, por trás, e ele percebia, pela sensibilidade que ele tinha da mediunidade, que existia alguém querendo falar comigo. Mas eu não tinha coragem, não tinha coragem de abrir a boca. E ele dizia assim, abra a boca, deixa o Espírito falar. E passava a sessão, terminava e eu não falava. E aí, com o passar do tempo, um belo dia, eu dei a palavra. Alguém disse, eu dei passividade, né? Que hoje a gente conhece o termo correto, né? Isso. E, na verdade, não foi nem... Foi um espírito que não era obsessor. Era um espírito que devia estar perdido, não se sentia desencarnado, né? E ele se manifestou desesperado, procurando o pneu do carro dele.
Aí que nós acabamos concluindo que ele deveria ter sido morto num momento em que ele devia estar consertando o pneu do carro dele numa estrada. E aí ele desencarnou e ficou... Sem saber, né? Sem saber. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver realmente a psicofonia. E que coisa que eu achava estranha, porque eu não sinto... na verdade, eu não sinto alguém do meu lado. Ou eu recebo as ondas, né? Porque o espírito não incorpora ninguém, como a gente sabe, né? Verdade. Ele é médium de incorporação. Não é bem assim a coisa. Aí, com os cursos que nós fomos fazendo, com o passar do tempo, a Odete me acompanhou, e aí depois nós tivemos que deixar lá o grupo de amigos do terceiro milênio, que o pai dela desencarnou com Alzheimer, e ela assumiu a direção. Depois ela teve um problema renal crônico, doloroso, da qual eu me sinto muito feliz, acabei até doando um rim para ela, que durou 9 anos lá, né? E ela teve uma sobrevida linda, e ela me ajudou demais na doutrina. Certo. E aí, então, eu deslanchei. E hoje, onde eu estou, no Núcleo Espírita Cega Jesus, ali na Casa Verde, eu acabei desenvolvendo a psicografia. Então, a minha atividade hoje, ela está voltada mais para a psicografia. Eu participo de atividades mediúnicas na casa, às quartas-feiras à noite, num trabalho voltado a tabagistas, que nós fazemos lá, fazemos palestras. Então, na verdade, eu nunca imaginei que eu poderia ter desenvolvido a mediunidade. E, na verdade, ela não me incomoda na minha vida particular. Ela não atrapalha a sua vida, né? Na verdade, para ser honesto, no começo, quando nós começamos a psicografar os livros, eu era acordado de madrugada. De repente eu senti uma vontade doida de escrever, ia lá para a minha saleta e escrevi as histórias que ele me passava. Aí um dia, conversando com uma pessoa mais experiente do que eu contei. Eu chegava lá meio bocejando, né? Porque eu às vezes ficava a noite inteira acordado. Então ela dizia assim: a Neuza, seu Alfredo, o senhor tem que conversar com a entidade, porque não é possível trabalhar desse jeito. O senhor é que vai ter que determinar a hora e o momento para psicografar. Então eu fui administrando, porque nos cursos de educação mediúnica, a gente aprende a administrar né, aquilo que o Espírito quer nos passar. Verdade. Então, isso para mim foi uma coisa linda demais. Porque até então a gente só psicografava mensagens no curso de psicografia que eu estava fazendo lá na casa. Muito bom. Bom, a gente vai para um intervalo e na volta a gente começa a falar desse livro. Muito bom. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos recebendo o médium Alfredo Pardini, que nos trouxe o livro A Pedra Azul, ditado pelo Espírito Marco. Bom, Alfredo, vamos falar desse livro, que é uma história extraordinária. Adorei a história, né? Então já estou recomendando a você que quer uma boa história, uma boa trama, com conceitos muito bons, A Pedra Azul. A gente começa essa história lá na Itália, né? Eu também adorei por conta disso. Na cidade de Verona, né? Tem as pessoas quando leram, mas você vai escrever uma história sobre Romeu e Julieta? Pois é. Eles viveram lá, os acontecimentos do Shakespeare, né? Foram lá em Verona. Na verdade, para você ter uma ideia, quando a gente começou a escrever esse livro, eu acho que valeria apenas dar uma contadinha rápida. Sim. Nós começamos a escrever esse livro por volta de 2001, mais ou menos, por força de uma manifestação que ocorreu uma noite na minha casa, em que nós atendíamos lá um andarilho na nossa porta, e aquela noite ele apareceu, chovia demais, eu tinha voltado do Cega Jesus, e o Anísio, que era o nome dele, estava ali na porta, todo molhado. Ele já entrava na garagem do carro, na entrada do carro, a gente já deixava tudo arrumadinho para ele tomar um lanche. E naquela noite, depois de atendê-lo, eu fui deitar preocupado. Primeiro por causa da chuva, que não se sabe, o moço estava lá todo encharcado, dei roupas novas limpas para ele,
um agasalho improvisado com sacos de resíduos. E entrei, porque a Odete, como ela era renal crônica, ela não podia ficar até à minha disposição. E naquela noite, já devia ser quase meia-noite, quando eu deitei, fui acordado de madrugada, para você saber como é que o Marco entrou na minha vida, né? Fui acordado de madrugada com um barulho inusitado no nosso dormitório. Nós dormíamos em camas separadas, em função do problema dela. E do meu lado do quarto eu acordei saindo uma porção de espíritos, pessoas, vamos dizer assim, saindo do meu lado. Acordei assim, assustei, que eu nunca vi nada. Aí ela devia estar semi-adormecida, ela acordou para mim e ela disse, o que aconteceu? Eu falei, você não está vendo? Tem uma porção de gente saindo do nosso quarto. Aí ela falou, você deve estar louco, você está sonhando. Eu falei, não estou, Odete, é verdade. E levantei e fui atrás. E entrei no hall de divisão da casa, que é o quarto, a sala, e em frente o banheiro, e do lado da cozinha tem um hall de divisão. E não vi ninguém. Com essa história toda nós perdemos o sono. Aí ela falou, vamos lá escrever, alguém está querendo escrever por você. Aí fomos lá para a saleta, que eu tinha nos fundos da casa, eu já deixava tudo arrumadinho, e começamos a escrever. E no meio dessas pessoas, ou desses espíritos, apareceu um vestido de branco, com essas túnicas romanas. E no fim da história ele acabou se identificando como Marco Antônio, né, que viveu em Roma, e que ele viu em mim alguém que ele pudesse aproveitar os meus dons mediúnicos, o meu braço, a minha mão, para ele me contar a história. Aí começamos a escrever, e não paramos mais. Então ele vem contando, né, a história dessa Pedra Azul, que ela tem... Porque para as pessoas entenderem a trama toda, eu entendi assim, nós temos que retroagir no tempo. Porque o Espiritismo, para mostrar as causas das nossas aflições, faz com que nós retroajamos ao tempo, certo, né? Não é verdade? Então ele vai lá para Verona, na Itália, onde vai encontrar aquele casal de barões, né? Prepotentes, ricos, poderosos, que tem aquela filhinha linda, né? Loirinha, de olhos claros, e que ela acaba se enamorando de um rapaz que era um pianista, porque eles eram mecenas, e eles mantinham lá em Verona uma academia. E dentre os estudantes havia um que era um pianista, como diz o Marco, que dedilhava o piano, o teclado do piano, como a brisa movimenta a flor na campina. E a baronesa então se encantou com ele. Exato, né? Isso mesmo. E o convidou para dar aulas para a menina no palácio. E aí é que a coisa complica. Pois é, verdade. E aí, assim, é interessante porque essa história, você conta essa história, né? A gente não vai dizer o final dessa primeira história, que é para o nosso telespectador ir descobrir o que aconteceu, Exato. né? E aí depois você já passa, né? Você, a dupla, né? Você avança no tempo. Avança no tempo e aí já vem para uma outra situação, né? Aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. 200 e poucos anos depois, eles vêm todos se encontrar, aqueles espíritos, né? Pela graça e misericórdia do Pai, todos eles reencarnam juntos num lugar chamado a Pedra Azul. Exato. Que na verdade era uma fazenda. Por que ela chamava Pedra Azul? Porque era uma propriedade muito grande e havia uma rocha muito grande que, vista de longe, ela ficava azul. Então os proprietários dela resolveram denominar Pedra Azul, porque realmente era uma grande rocha. Até o avô de uma das personagens plantou, próximo dessa rocha, um carvalho, né? Então ela passou a se chamar Pedra Azul. E parece que também era o nome do lugar, da região, alguma coisa desse tipo, onde todos aqueles espíritos se reencontram e começam a olhar uns nos olhos dos outros e verificar que há uma antipatia gratuita, imotivada. Como é que aquele moço que era o Eduardo, o juiz, né, era odiado por um moço que era um advogado? Isso mesmo. Né, o Rubens Vidal Garcia, né? Por que havia esse ódio? É interessante porque nessas histórias, né, Alfredo, a gente consegue
perceber os conceitos doutrinários, né? da doutrina espírita. Causa e efeito. Causa e efeito, as antipatias e simpatias gratuitas. Exatamente. Né? É muito interessante. Por que que eu olho para uma pessoa e já de imediato me simpatizo e com outra que nunca me fez nada, nunca vi, eu já me antipatizo, né? É verdade. É interessante. Mas você vai continuar essa história já, porque nós vamos para o intervalo. Pois não. Mas antes de irmos para o intervalo, a gente gostaria de fazer um convite a você. Você quer contribuir para que a doutrina dos espíritos chegue a mais lugares e a TV Mundo Maior cresça ainda mais em qualidade? Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos aqui falando do livro A Pedra Azul, ditada pelo Espírito Marco e recebida, psicografada pelo médium Alfredo Pardini. Antes da gente continuar nessa conversa sobre o livro, a gente gostaria de lembrar a você que as Casas André Luiz querem aumentar o número de atendimentos ambulatoriais às pessoas com deficiência física e intelectual. E você pode colaborar para que isso aconteça de uma forma mais facilitada. Você pode ligar para 0800 11 90 12 ou acessar euajudoaconstruir.org.br. Você estará ajudando a construir uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que são especiais. Colabore. Bom, Alfredo, vamos continuar falando desse livro tão lindo, né? Dessa história tão extraordinária e que nos traz tantos ensinamentos. Eu acho que essa história nos ajuda a aprendermos a conviver um pouquinho mais, não é? A nos tolerarmos mais, a entendermos que o outro também tem direitos, né? É verdade. Nós aprendemos a respeitar o nosso próximo, isso né? mesmo, Porque nós temos as nossas limitações e muitas das vezes nós não entendemos as causas todas. E a doutrina dos Espíritos, na verdade, como eu sempre digo nas palestras que eu faço, ela veio nos esclarecer, nos mostrar o que nós somos e para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Por que há tanta diferença entre as pessoas, não é? Porque uns são tão perfeitos, outros não tão, outros têm um físico adônico, uma Vênus de Milo, e outro de repente parece aquele personagem de Victor Hugo, né? O Quasimodo. Será que o Criador ia ser parcial assim? Verdade. Então nós temos, a doutrina na verdade nos mostra, nos ensina a verificarmos as diferenças. Uma coisa também que me chamou a atenção no livro e que a gente ainda tem, né, não sei se pouco ou muito, né, mas na história, na trama aqui já no Brasil, era a época da escravidão, não é isso? E os escravos que participavam daquela história, da família, né, das grandes famílias, dos barões, e, enfim, né, são espíritos evoluídos e que se propõem, né, a virem ajudar. E quanto que a gente ainda discrimina essas criaturas, né? Ou quanto se discriminou naquela época. E esse Eduardo, a família do Eduardo, era uma família que tratava bem os escravos. Né? Eles não aderiram à escravidão. Eles precisaram utilizar da mão de obra do negro, que era o escravo, por necessidade de manutenção da fazenda. Tanto assim é verdade que eles não mantinham os negros, os escravos, aqueles tidos como escravos. Isso mesmo. Eles tinham as suas casinhas, tinham a sua horta, sobreviviam dela e ajudavam no progresso da fazenda. Eles eram como funcionários da fazenda, né? Exatamente. O coronel, acho que é Alencastro, não me lembro bem o nome, ele foi um espírito que veio provavelmente para... Ele não participou do regime escravagista no Brasil. Ao contrário daquele outro famoso personagem da história, né?
que judiava dos escravos, na verdade, que da família Vidal Garcia, né? E aí, tanto assim que o coronel foi morto, até me parece, morto por um dos escravos, isso mesmo, como revolta, né? É. Então, eu entendo que os espíritos todos, o Eduardo, a Verônica, no outro lado, na outra fazenda, né? Acho que era Paraíso, se não me engano, Isso mesmo, né? Eles foram o barão e a baronesa naquele tempo. Isso. O Rubens Vidal Garcia foi aquele maestro que se apaixonou pela menina e que o barão mandou matar. E a menininha que acabou se suicidando, ela vem mais para frente, numa outra condição que você viu no livro, né? Exato. Ela vem de uma forma, foi tudo muito preparado, a espiritualidade foi muito bem, preparou muito bem o reencarne dela, porque ela retornou por vias indiretas, fora do casamento do Eduardo com a Verônica, Isso não mesmo, é? isso Para reuni-los todos. Para promover o perdão, para promover esse resgate, né? Exatamente. Esse acerto, né? Então, e todos aqueles espíritos, aquela Mariana, né? Isso. Parece que era, me foge o nome agora, aquela negra que Isso. era a ama do Eduardo, e mais o Malaquias, foram espíritos que vivenciaram a vida deles lá em Verona, né? Ela foi aquela senhora Rebeca, Isso mesmo. e ele foi o cocheiro, Isso. e eles retornaram a esse tempo para ajudar na evolução daqueles espíritos. Então, aí a gente vê, né, mais uma vez, né, os conceitos doutrinários, a misericórdia de Deus, Sim. né, que às vezes a gente reclama das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, sem nos dar conta de que é uma coisa que nós mesmos construímos lá no passado, Exato. ou no passado muito lá atrás, ou no passado recente mesmo, né? É porque as pessoas não percebem as diferenças que existem entre uns e outros. Por que um tem tão rico, e o outro não tem um tostão furado, por exemplo, para comprar um pedaço de pão? Verdade. O Criador não seria parcial assim, né? Isso. Então, a doutrina veio nos mostrar que nesse momento histórico em que nós estamos encarnados, se o nosso espírito souber, através do corpo que ele habita, praticar a caridade, for indulgente e fraterno, ele só vai ganhar com isto, só vai crescer, só vai evoluir, que é aquilo que o Criador quer, né? Quando nos colocou no planeta. Alfredo, a gente está chegando ao final do programa. Acho que uma coisa que a gente pode deixar aqui para o nosso telespectador é que o livro tem um final feliz, não é isso? Tem. Com toda essa história, com todas essas dificuldades vividas pelos personagens, ele tem um final feliz, como a nossa vida tem final feliz sempre, né? É que a gente às vezes não consegue perceber isso. Então, e na verdade o final feliz que eu vejo, que eu vislumbro, que eu entendi neste livro, é o reencontro, o perdão, o recíproco. Isso, aquele vilão que seria o vilão, o Vidal Garcia, no fim, ele se transforma num frade. Verdade, maravilha. Não é? Ele vem ali para ajudar, vamos dizer assim, todos se reencontrarem e se perdoarem mutuamente, que é a finalidade maior da nossa vida encarnada. Muito bom. A gente quer agradecer muito a sua participação, né? E esperamos nos reencontrar em tempo breve. Olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração esta oportunidade, porque eu custei para entrar nesse universo de escritores espíritas, e agora realmente eu estou me sentindo recompensado e muito gratificado por todas essas, pela sua colocação, pela forma como você me encontrou aquele dia naquela festa lá no nosso lar, né, naquela casa, e se comprometeu a me trazer aqui, e hoje eu estou realizado, porque na verdade o meu trabalho da doutrina está sendo bem protegido. Muito bom. Muito obrigado de verdade. Nós é que agradecemos. Se você tem uma sugestão para o Repensar, escreva para a gente.
repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir essa obra, A Pedra Azul, entre em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!